Contrôle V12, elle est faite. Accident. Rapaziada, olha só o que o Jorge Igor falou depois da classificação do Flamengo na Libertadores. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, infelizmente o sorteio colocou frente a frente duas equipes com enorme potencial de chegar longe na Libertadores, de chegar até a final da Libertadores. Então, ou a gente perderia o Flamengo, o melhor elenco do continente, o atual campeão, ou a gente perderia o Cruzeiro, com um investimento também forte, com um trabalho muito bem feito em pouco tempo pelo Arthur Jorge e toda a sua tradição, e um clube que está retomando aí esse espaço no continente. Infelizmente nós perdemos o Cruzeiro, infelizmente perdemos um brasileiro com enorme potencial na Libertadores. Isso precisa ser dito. O que aconteceu no primeiro tempo ontem foi dentro do que eu esperava em termos de domínio do Flamengo, superioridade e ritmo do Flamengo. O que eu não esperava é que o Cruzeiro fosse responder tão mal ao primeiro tempo que o Flamengo fez. Então nós tivemos as duas coisas ontem ali. Tivemos um primeiro tempo de um Flamengo absolutamente dominante, uma posse de bola que beirou, chegou a bater 70% em alguns momentos do primeiro tempo. O Flamengo finalizou 4 vezes mais do que o Cruzeiro no primeiro tempo. Foi um amasso. O Cruzeiro não conseguiu. O Cruzeiro estava atordoado no primeiro tempo no Maracanã. Saber que você vai tomar a pressão do Flamengo, todo mundo sabe, né? Nesse tipo de confronto o Flamengo se comporta desse jeito. Mas o Cruzeiro não encontrou resposta. E o Flamengo teve um primeiro tempo, assim, exuberante. Amasso, pressão, finalização. Já tem a cabeçada do Léo Ortiz no começo do jogo, que ali dá o tom. Então é o Pedro voltando, baixando, circulando. É o Arrascaeta muitas vezes invertendo de posição. Muitas vezes você tinha o Pedro como esse 10 e o Arrascaeta aparecia de surpresa como 9. O Lino acho que fez de novo um jogo muito bom. O Emerson Royal acho que faz um confronto extremamente eficiente. Pulgar e Jorginho, o Pulgar joga muito no confronto, muito, é daqueles caras que às vezes passam batido na análise, porque o Pedro dá 2 assistências, aí você vai falar do Pedro, você vai destacar outros nomes do meio pra frente, jogou muita bola o Pulgar no confronto, a dupla de zaga praticamente não foi exigida no primeiro tempo, então o primeiro tempo assim, soberano do Flamengo. Questão é que o Flamengo no primeiro tempo poderia ter feito 2, tranquilo, 3, levado uma vantagem assim, enorme pro intervalo. Jogou para isso, produziu para isso no primeiro tempo. O melhor momento do Cruzeiro no jogo é o início do segundo tempo, são os primeiros 15 minutos. Aí eu vou falar dela. A arbitragem. Vamos lá. O Cruzeiro volta em cima, volta com uma postura diferente, e logo no começo, o Arthur Jorge não muda peças. E aí o Cruzeiro vive a sua única boa janela no jogo. Nós tivemos um jogo equilibrado do Mineirão, um primeiro tempo no Maracanã de domínio absoluto do Flamengo e um segundo tempo que teve 15 bons minutos do Cruzeiro que pararam por aí. E aí nessa janela, o Cruzeiro tem o lance que o Jorginho tira em cima da linha. É uma jogada do William pela direita, ele tenta achar o Caio Jorge na área. A bola desvia, o Léo Pereira tenta cortar, a bola sobe, encobre o Rossi, vai entrando, o Jorginho chega embaixo do travessão e tira. Não temos a tecnologia da linha do gol da Libertadores, infelizmente. Então a gente tem que ficar com a decisão do campo. O VAR olhou, deu zoom na câmera que estava ali naquele ângulo do impedimento, né? É o único ângulo possível para tentar ter uma clareza do lance. Dá o zoom, a imagem perde resolução, perde qualidade. A minha impressão foi de que não entrou mesmo. Um pedacinho parece não ter cruzado a linha. Mas se você chega para mim e fala, Jorge, eu acho que ela passou toda, desde que você não esteja sendo clubista nem por um lado nem por outro, você chega, pô Jorge, de boa, eu acho que essa bola entrou. Eu vou chegar para você e vou falar, tá bom, irmão. Porque não é conclusivo, entende? O que seria conclusivo? A bola passa, dá um segundo, vibra no pulso do árbitro. Tecnologia da linha do gol. Mas nós não temos na Libertadores. Mas aí o Cruzeiro, rapidamente depois disso, faz o gol com o Romero, uma bela batida de fora da área.
E aí o Cruzeiro entra muito no jogo, o Caio Jorge começa a ser acionado em profundidade, ele tem uma chance de bater cruzado e de fazer o segundo gol. Ali o Cruzeiro vive o seu melhor momento. Só que o Flamengo estancou rápido esse momento de crescimento, de ascensão, de pressão do Cruzeiro, com o segundo gol, o gol do Lino, premiando um bom confronto que o Lino fez, recebendo na área mais uma ajeitadinha do Pedro, o Lino limpa o William, o Lino se vinga do lance do Arroio, que foi em cima dele no primeiro jogo. Ontem quem pagou o pato foi o William. Vai aonde, William? Tomou a limpada, o Lino bateu, fez o 2-1. Aí você tem banco do Flamengo que pesa muito nessas horas, né? Então vem Varela do banco, vem Paquetá do banco. Então são opções muito melhores do que as opções do Cruzeiro. Entrou o Lúcio ainda, garoto, entrou o Bruno Rodrigues para tentar dar uma dinâmica. Então, na hora que apertou, de novo, o Flamengo tinha mais opções de banco. Entram jogadores de maior peso, jogadores mais consagrados, e do Cruzeiro ou entra jogador muito jovem, ou entra jogador em recuperação, que é o caso do Bruno Rodrigues, tentando espaço. E o Cruzeiro ainda tentou alguma coisa ali na base do abafa, mas era muito pouco. O Flamengo se defendeu ali bem até o final, ainda teve chance para fazer um 3-1 e foi um merecido classificado no confronto. Principalmente pelo primeiro tempo. O momento de maior desnível, desequilíbrio do jogo foi o primeiro tempo ontem, onde o Flamengo amassou, passou por cima e poderia ter feito um resultado maior. O confronto já podia ter acabado no primeiro tempo. Essa é uma questão que o torcedor do Flamengo, desde a era Felipe Luiz, reclama, questiona. Porra, o Flamengo pode ter jogos muito mais tranquilos, o Flamengo demora para matar o jogo, o Flamengo deixa o jogo aberto, e nisso o Cruzeiro teve algum respiro, alguma esperança ali no segundo tempo. Então, individualmente agora falando, acho que o Pedro é o destaque da partida, né? Incrível o repertório que o Pedro te oferece, além de um finalizador com qualidades extremas. É um cara que clareia a jogada. A Luana Maluf usou o termo facilitador ontem na transmissão. Como ele facilita o jogo para o Flamengo. É uma coisa assim, fora da curva. O papel vai muito além do papel de um mero camisa 9 definidor, o papel que o Pedro exerce hoje. É algo sem igual no futebol brasileiro. Jogadoraço. Agora, o Flamengo passou por um confronto difícil, mais difícil na teoria que o das quartas de final, e jogando um baita futebol. Então, irmão, quer ser campeão dessa parada? Segura os caras, porque os caras estão vindo outra vez.